Olá, pessoal. Vou dar início à nossa apresentação, minha, Maria Alice e da Nicole, que é a minha dupla, a nossa apresentação foi baseada no artigo de estudo de impacto ambiental sobre a extração de gipsita da empresa responsável Chaves S.A. Mineração e Indústria em Santana do Cariri, no Ceará. Vou começar fazendo uma apresentação sobre o que é, basicamente, o estudo ao todo. O documento é o estudo de impacto ambiental para a extração de gipsita a céu aberto pela empresa Chaves S.A. Mineração e Indústria, exigido pela SEMAS do Ceará. O estudo ele avalia os impactos ambientais do projeto, que envolve o uso de explosivos detonantes de rocha, e visa orientar o planejamento ambiental em todas as fases do projeto, que inclui a caracterização do projeto e do meio ambiente, identifica impactos potenciais e propõe medidas mitigatórias, planos de controle e compensação ambiental, conforme as diretrizes da SEMAS. Aqui basicamente uma apresentação do empreendimento. A Chaves S.A. ela está atuando desde 1930 na mineração e beneficiamento de minérios. Busca licenciamento ambiental para a extração de gipsitas em uma área de 18,70 hectares em Santana do Cariri, no Ceará. A empresa, que já possui a aprovação do DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção de Minério, ela pretende gerar empregos e benefícios para a população local. Estudos preliminares foram realizados para análise da área, com o objetivo de aumentar a produtividade e atrair investimentos para a região. A responsável por esse estudo é a empresa ambiental Consultoria e Projetos. Agora eu vou começar falando um pouco mais sobre o mineral, um pouco mais sobre essa atividade. A gipsita é um mineral composto de sulfato de cálcio dihidratado e possui diversas aplicações na agricultura, construção civil e medicina, destacando-se por sua capacidade de desidratação e reidratação. A produção mundial, que em 2009 atingiu 146 milhões de toneladas, é liderada pela China, com o Brasil sendo o maior produtor da América do Sul. O projeto de extração de gipsita pela empresa Chaves S.A. busca viabilidade econômica, prevendo um faturamento significativo. No entanto, a exploração desse mineral deve ser acompanhada por um rigoroso estudo de impacto ambiental, visando identificar e mitigar impactos negativos do meio físico, biológico e socioeconômico. A legislação ambiental brasileira, como a Lei Federal 6.938, de 81, estabelece diretrizes para o controle da poluição e proteção dos recursos naturais, exigindo que projetos como este realizem estudos prévios, como o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, que é o RIMA, que para avaliar e propor medidas mitigatórias, a empresa deve garantir a conservação dos recursos naturais, a proteção ambiental e a recuperação de áreas degradadas, alinhando suas atividades às normas e diretrizes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, e promovendo a sustentabilidade socioambiental. Aqui é a metodologia de como foi realizada essa atividade. A empresa utilizou o método de lavra a céu aberto, desenvolvendo bancadas de 4,5 a 5 metros de altura e taludes com inclinação de 15 graus, com especificações técnicas. O processo ele foi mecanizado, que visa a recuperação de 90% do minério, e a equipe será composta por 14 profissionais, entre eles engenheiros, operadores de máquinas, essas coisas. As informações para o estudo do impacto foram coletadas pela empresa Ambiental Consultoria e Projetos. Agora falando um pouco sobre a influência do estudo ambiental. Esse estudo de impacto ambiental é fundamental para cumprir a legislação ambiental brasileira, especialmente a Lei Federal 6.938
938 de 81, que inclusive ela é bastante citada nesse artigo, que ela estabelece diretrizes para a proteção do meio ambiente e exige a avaliação de impactos ambientais antes da implementação de projetos. O estudo ele deve descrever os componentes ambientais e suas influências, conforme exigido pelo Decreto 97.632 de 89, garantindo que a empresa identifique e mitigue possíveis danos ao meio ambiente, promovendo a recuperação de áreas degradadas e assegurando a sustentabilidade das operações. A área de influência dessa empresa ela foi dividida em duas, que é a área de influência direta e a área de influência indireta. A área de influência direta ela é mais impactos diretos do meio físico, é solo, água, ar, e os socioeconômicos, que é o uso do solo e aspectos sociais, e biótico, que é a vegetação e a fauna. Já a área de influência indireta é uma área mais ampla, com impactos ambientais secundários e terciários, especialmente durante a operação. O diagnóstico ambiental analisa essas áreas considerando o meio físico, biótico e antrópico. O meio físico ele é uma caracterização atmosférica, geológica e hidrológica, começando pela área de influência indireta e detalhando a área de influência direta. O meio biótico são ecossistemas na área do empreendimento, e o meio antrópico são os aspectos populacionais, infraestrutura e economia em Santana do Cariri e Sítio Pedra Branca. Essas definições atendem ao termo de referência número 0638 de 2012 da SEMASSE e são fundamentais para avaliar esse tipo de impacto. Agora falando um pouco sobre a legislação ambiental. Essa parte ela analisa aspectos legais do projeto dessa empresa em Santana do Cariri, abordando as leis e normas ambientais federais, estaduais e municipais. O objetivo é orientar o licenciamento ambiental e garantir a conformidade com a legislação. A empresa registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que é a CNPJ, recebeu um atestado de anuência da Prefeitura da região local, que é Santana do Cariri, confirmando sua conformidade com a legislação municipal para o licenciamento ambiental. Agora aqui falando um pouco sobre os principais aspectos legais e normativos. Eu dividi ele em 6. Vou começar falando sobre o licenciamento ambiental. A legislação brasileira ela exige estudos ambientais e licenciamento ambiental para atividades que possam causar poluição. Os órgãos estaduais são responsáveis pelo licenciamento como diretriz do CONAMA, e o projeto dessa empresa está relacionado à produção de gesso. Então, requer um licenciamento conforme a Resolução número 237 de 97, resultando na elaboração de estudos prévios de impacto ambiental para atender a SEMASSE. Agora falando aqui sobre reserva legal. A Lei Federal de número 4.771, de 65, ou Código Florestal, permite a remoção de florestas nativas, exigindo a manutenção de reserva legal, que é as áreas de preservação permanente, as APP. O órgão ambiental pode incluir vegetação em APP no cálculo da reserva legal, desde que não haja conservação de novas áreas e a soma das áreas em APP e reserva legal ultrapasse 50%. Essa legislação é importante para o projeto dessa empresa na extração desse minério. Agora falando um pouco sobre a proteção à fauna e à flora. A Constituição Federal de 1988 garante a proteção da fauna e flora como patrimônio ambiental. A Lei nº 5.197 de 67 proíbe a utilização indevida da fauna silvestre, enquanto a Lei nº 9.605 de 98 e o Decreto de número 6.514 de 2008 impõem penalidades para danos ambientais. A Lei nº 9.795 de 99 exige que as empresas promovam programas de educação para capacitar os funcionários na gestão ambiental,
Isso é relevante para essa empresa na extração desse minério, pois ela tem que cumprir, deve, essas normas e implementar práticas de sustentabilidade. Agora, os recursos hídricos. A Lei Federal número 9.433 de 97 define que as diretrizes para a Política Nacional dos Recursos Hídricos, integrando gestão hídrica, ambiental e uso do solo. A captação de água e o descarte de efluentes deve seguir normas de outorgas e os padrões da resolução do CONAMA de número 357 de 2005. Para a empresa que extrai esse minério, é essencial cumprir essas diretrizes para proteger os recursos hídricos e garantir uma gestão sustentável. Agora, gestão ambiental da obra. A resolução do CONAMA, de número 307 de 2002, estabelece que empreendedores são responsáveis pela gestão dos resíduos de construção civil, exigindo assim a apresentação de um plano de gerenciamento de projetos que necessitam licenciamento ambiental. No caso da empresa que realiza essa atividade, a elaboração desse plano é fundamental para assegurar que suas operações estejam em conformidade com a legislação ambiental e para minimizar os impactos ambientais associados à atividade. Agora, por último, tem a compensação ambiental. O artigo número 36 da Lei Federal de número 9.985 de 2000 exige que o empreendimento com impactos ambientais significativos apoie a criação e manutenção de unidades de conservação, por meio de compensação ambiental. A empresa Chaves S.A. deve cumprir essa exigência, destinando o recurso conforme determinado pelo órgão ambiental, após a avaliação do impacto, estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. O Decreto Federal de número 4.340 de 2002 regulamenta essa prática, garantindo que os impactos sejam compensados por ações de proteção ambiental. Agora eu vou falar um pouco sobre a Constituição. A Constituição Federal de 1988 estabelece diretrizes para a proteção ambiental, reconhecendo os recursos minerais como bens da União e atribuindo à União e a responsabilidade de legislar sobre eles. Define responsabilidades compartilhadas entre União, Estado e município na proteção do patrimônio cultural e ambiental e garante o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. É assim que diz o artigo 225, que impõe ao poder público e à sociedade o dever de proteger o meio ambiente, exigindo estudos de impacto ambiental para atividades potencialmente danosas, que é no caso da maioria das atividades de mineração. No contexto do projeto, a empresa que envolve a extração da gipsita, essas diretrizes são essenciais, pois a empresa ela deve respeitar as legislações relacionadas à exploração de recursos minerais e à proteção ambiental. Isso inclui a realização de estudos de impacto ambiental e a recuperação de áreas degradadas, alinhando suas operações com princípios constitucionais de proteção ambiental. Agora, por último, eu vou falar um pouco sobre a legislação municipal da região que está sendo explorada esse minério, que é em Santana do Cariri. A Lei Orgânica de Santana do Cariri, aliás, de 1990, assegura o direito a um meio ambiente equilibrado e impõe responsabilidades para a sua proteção, conforme o artigo 235. Isso se relaciona com a Lei de Uso e Ocupação no Solo, de número 549 de 2016, que regula o uso de território e a instalação de atividades, além do plano diretor participativo, que orienta o planejamento urbano de forma colaborativa, promovendo a qualidade de vida e a proteção ambiental. Agora a Nicole vai prosseguir com o resto da apresentação. Eu fiquei com diagnóstico ambiental, que tem por meio o meio físico e o meio biótico. O meio físico tem o clima, a geologia, a geomorfologia, a pedologia e os recursos hídricos.
E o meio biológico tem áreas de influência indireta, áreas de influência direta e a fauna. Vamos agora vamos explorar o diagnóstico ambiental necessário para avaliar as atividades mineradoras e seus potenciais impactos. Esse diagnóstico é fundamental para garantir a sustentabilidade e a convivência harmônica entre a mineração e o meio ambiente. Como eu falei, o meio físico tem clima. Vamos começar analisando as condições climáticas da região, como a temperatura, a umidade e a precipitação. Essas variáveis influenciam tanto a operação da mina quanto o ecossistema local. A geologia. Vão examinar a composição do solo e a formação rochosa, identificando os minerais presentes e como a extração pode alterar essa estrutura. A geomorfologia é a análise de relevo. A análise de relevo é crucial, pois permite entender como a topografia pode ser afetada na mineração e quais são os riscos de erosão e deslizamento. A pedologia estuda os diferentes tipos de solo na área, tanto na zona de influência direta quanto na indireta. E isso ajuda a entender como a mineração pode afetar a fertilização nos solos e nos habitats. Já os recursos hídricos são avaliados a presença de corpos de água, como os rios e lençóis freáticos. E a influência da mineração sobre esses recursos é considerado a possibilidade de contaminação e alteração de cursos de água. Já no meio biótico, nas áreas de influência indireta, são analisadas formações vegetais na região como a caatinga e mata seca. Essas informações são essenciais para entender a biodiversidade do local. Já a área de influência direta, vão focar na vegetação que será diretamente impactada pela mineração, identificando espécies nativas que podem ser ameaçadas. Na fauna, faremos um estudo detalhado na fauna, utilizando técnicas de capturas e geoferecimento para mapear espécies e seus habitats, ajudando a identificar quais animais podem ser mais afetados. E também tem as áreas potenciais de refúgio da fauna, que trata-se da identificação de áreas que podem servir como refúgio para a fauna local, minimizando os impactos da implantação dos empreendimentos. E essas áreas são fundamentais para garantir a comunidade. Eu também tem as áreas potenciais de refúgio da fauna, que trata-se da identificação de áreas que podem servir como refúgio para a fauna local, minimizando os impactos da implantação dos empreendimentos. E essas áreas são fundamentais para garantir a sobrevivência das espécies, especialmente aquelas que estão ameaçadas de extinção, e preservar, né, a biodiversidade do local. Agora, sobre a metodologia, vamos escrever as metodologias utilizadas, que inclui coleta de dados, entrevistas e levantamentos demográficos e socioeconômicos. O objetivo é compreender a interação entre a população e o empreendimento minerário, provendo um diálogo aberto. Falando um pouco sobre a compensação ambiental, que trata das medidas compensatórias para mitigar os impactos ambientais do projeto, e a compensação ambiental é uma exigência legal e tem o objetivo de equilibrar os impactos negativos causados pelo empreendimento. Falando nessa compensação ambiental, por fim, vamos discutir as medidas, né, de compensação ambiental que tem os impactos sobre a
biodiversidade, que são avaliados os impactos da biodiversidade utilizando um índice de 0 a 3 ou 3 indica um impacto alto. E isso nos ajuda a quantificar de novo, pera. A metodologia. Não, a metodologia não. É a compilação de. Pare. Tem que voltar aqui, é. Será que dá pra cortar? Aqui não dá pra cortar. Vai dar certo. Certo. Compensação ambiental. Por fim, vamos discutir as medidas de compensação ambiental, que temos que trata das medidas compensatórias para mitigar os impactos ambientais do projeto. E a compensação ambiental é uma exigência legal e tem o objetivo de equilibrar os impactos negativos causados pelo empreendimento. E também tem os impactos sobre a biodiversidade, que serão avaliados o impacto da biodiversidade utilizando um índice de 0 a 3, onde 3 indica o impacto alto, e isso ajuda a quantificar e comunicar os riscos. E o cálculo do grau de impacto é apresentado um método para calcular o impacto ambiental em áreas de conservação e prioritárias, facilitando a identificação de áreas que precisam de proteção especial. E o cálculo final são realizados uma análise abrangente, né, que considera que se considera a magnitude e a biodiversidade afetada e a abrangência temporal e espacial dos impactos, fornecendo uma visão clara dos efeitos potenciais da mineração. Essas são as referências do nosso trabalho. Então, gente, essa foi a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso surgir alguma dúvida, deixem nos comentários que a gente vai estar tentando responder. Muito obrigada!